Olá pessoal, toda semana praticamente a gente recebe perguntas sobre esse tema, que é a rastreabilidade meteorológica, então nós resolvemos gravar essa aula, até por um outro motivo que nós já vamos comentar também com vocês. Então o tema dessa aula de hoje está na tela, rastreabilidade meteorológica, né, uma cadeia ininterrupta de calibrações. Lembrando que esse material pertence ao CCT e qualquer cópia é estritamente proibido, né? Então vamos lá, está aí o nome da nossa empresa, os nossos dados, as nossas informações para contato. Se você quiser manter contato com a gente, será um prazer, tá? Olha só, nós estamos assim extremamente empolgados porque nesse mês de agosto, agora, nós lançamos, em função de vários pedidos, já estava há muito tempo acontecendo isso, a revista chamada Metrologia ISO 17025, né? Então tá aí a capa da edição número 1. E nessa edição a gente abordou alguns temas, seis artigos bastante interessantes foram é, publicados nessa revista, número 1. Falamos sobre o novo quilograma, redefinido, mas não perfeito. Vocês sabem que em 2018, 2019, praticamente houve uma reestruturação, né, uma mudança radical, basicamente assim, em algumas unidades de base, no conceito de algumas unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, e é isso que nós apresentamos aqui para vocês nesse artigo. Também um artigo bem interessante, como tomar decisões difíceis em laboratório. O gerente do laboratório está sempre tomando decisões no laboratório. Muita gente também tem questionado, e é um tema que nos atrai bastante também, é como explicar como os equipamentos de medição funcionam. Então aqui a gente dá uma boa orientada de como uma balança funciona. Também falamos, estamos aí trabalhando numa série de artigos sobre os fundamentos da medição de temperatura. Na parte 1, então, escrevemos esse primeiro artigo em que nós damos alguns conceitos sobre as escalas de temperatura, e agora nós vamos abordar a parte 2, a parte 3 e assim por diante, focando mais nos sensores de temperatura tipo termopares, termoresistências, né, PT100 e assim por diante. As auditorias internas remotas em laboratório foi outro tema do quinto artigo dessa revista, e o que nós vamos falar agora nessa aula aqui, o tema que, como eu falei para vocês, toda semana praticamente a gente recebe algum pedido, que é o tema sobre rastreabilidade meteorológica, e nós vamos focar então rapidamente sobre a ideia básica do que é a rastreabilidade meteorológica, tá? Então tá aí. Aí embaixo aí na descrição dessa aula eu vou deixar para vocês um link para vocês assinarem a revista. A revista é paga, mas é um valor relativamente bastante acessível. Vale a pena vocês fazerem a assinatura dela. Vocês vão se interessar bastante pelos artigos, porque a gente recebeu já muitos elogios. Foram muitos elogios. Esses 6 primeiros artigos, essa primeira edição, praticamente mais de 80% dos assinantes mandaram para a gente assim muitos elogios, tá? Mas tá bom, vamos lá então. Vamos falar sobre a rastreabilidade meteorológica, que a gente está chamando aí de uma cadeia ininterrupta de calibrações. Bom, tudo começa como? Onde é que estão os padrões internacionais? Quem é que tem, digamos assim, ou quem é que tem a guarda dos padrões internacionais aí definidos agora através das constantes universais, né, na nova mudança, na reestruturação grande do Sistema Internacional de Unidades. Quem tem essa guarda é o chamado Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que fica onde? Lá na França, ok? Qual é a função do BIPM, pessoal? Onde é que estão esses padrões, então, guardados? Ó? E qual é a função do BIPM? É organizar comparações internacionais, como está aí na tela, entre os padrões de medida e realizar calibrações para os chamados assim Estados-membros. O Brasil é um país considerado Estado-membro do Bureau Internacional de Unidades, e ele, através dessas comparações internacionais, faz então toda a parte de comparação entre resultados dos padrões do BIPM com os padrões que estão em cada país, né? Que então, é, digamos assim, cada país tem a responsabilidade de ter o seu. Claro que não todos têm. O Brasil, nós temos, né, um Instituto Nacional de Medição bem formalizado,
que a gente está chamando aqui de INM, que fica lá, não todos estão lá, mas praticamente 99% dos nossos laboratórios que formam o Instituto Nacional de Meteorologia estão em Xerém, no Rio de Janeiro, né, na cidade de Duque de Caxias. Está aí. Qual é o papel desses institutos nacionais de meteorologia? Né? Desenvolver, como está aí, e manter os principais padrões de medição de um país. Então, lá o Inmetro em Xerém, por exemplo, o NIST nos Estados Unidos, né, o NPL da Inglaterra, o NRLM no Japão e assim por diante, eles têm lá naturalmente formado o seu Instituto Nacional de Meteorologia, onde eles guardam o país, os padrões daquele país. E esses padrões são calibrados como? Qual é a rastreabilidade? Qual é o padrão? Qual é, a ligação deles? Né? A que padrões eles são calibrados? Então eles se direcionam, então, digamos assim, deveriam ser calibrados periodicamente contra os padrões lá que estão na guarda, que são os padrões internacionais do BIPM. Então, o objetivo, como a gente está colocando aqui, é desenvolver, então, né, os Institutos Nacionais de Meteorologia, os principais padrões de medição de cada país. E no Brasil, como eu falei para vocês, o Instituto Nacional de Meteorologia está no Inmetro, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Objetivo: realizar a calibração dos padrões do laboratório de calibração acreditados. Por quê? Porque imagine se o Instituto Nacional de Meteorologia no Brasil fosse dar conta, né, de calibrar todos os padrões que existem na indústria. Seria um gargalo tremendo, né? Seria uma fila de espera extremamente grande. Então, o que é que o Brasil faz e o mundo inteiro faz? Né? Eles, no lugar do Instituto Nacional de Meteorologia, que está lá em Xerém, como eu falei para vocês, fazer as calibrações dos padrões da indústria, essa responsabilidade ela vai então ficar com os laboratórios de calibração na área, né, de calibração, que são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios. Então, o objetivo dos laboratórios de calibração acreditados, pessoal, é então fornecer a rastreabilidade para a indústria, como já vamos ver na sequência. Né? Então, o objetivo está aqui, calibrar os padrões dos laboratórios acreditados, porque os laboratórios de ensaios que realizam, né, ensaios, análises químicas, etc., os laboratórios de medição, laboratórios de análise, os laboratórios de ensaios, eles vão buscar rastreabilidade também nos laboratórios de calibração acreditados. Então, os próprios laboratórios de calibração na área de ensaio, na área de medição, podem buscar rastreabilidade aos laboratórios acreditados no Brasil, ok? E esses, então, fornecem a rastreabilidade ao próxima etapa da cadeia, que são os laboratórios de calibração que estão em empresas, que estão na indústria e assim por diante. Então, esses laboratórios que estão aqui agora, de calibração em empresas e indústrias, são eles que efetivamente, usando seus padrões, têm a função de realizar a calibração dos equipamentos das empresas / indústrias. E esses sim, laboratórios de empresas, de indústria, digamos assim, eles têm o papel fundamental de repassar essa rastreabilidade aos chamados, então, equipamentos de medição, os equipamentos que estão nas indústrias, os equipamentos que estão nas empresas. Que esses, sim, equipamentos de empresas e indústrias é que vão ter, digamos assim, um grande objetivo de cumprir a rastreabilidade meteorológica através das medições e ensaios de produtos, de processos lá dentro da indústria, lá dentro da empresa. Então, por isso que a gente diz, né, no conceito aqui, que é uma cadeia ininterrupta de calibrações. Se essa cadeia se quebrar, ou seja, os laboratórios de calibração acreditados, né, eles não mandarem os seus padrões lá para o Instituto Nacional de Meteorologia, eles estão quebrando essa cadeia. Ou seja, não vai haver mais uma ligação dos equipamentos da indústria, nem dos laboratórios acreditados em ensaios, nem dos laboratórios de calibração acreditados lá aos padrões internacionais. Então, é uma cadeia que não pode ser interrompida, onde há uma ligação das medições realizadas no chão de fábrica, digamos assim, até os padrões internacionais. Isso é ter rastreabilidade meteorológica. É como a gente diz na prática.
brincando um pouquinho, né? É o pedigree das nossas medições, né? Nós sabemos a origem das nossas medições. Isso, pessoal, como a gente diz lá no artigo, é o início para a gente conseguir confiabilidade metrológica, tá certo? Não adianta você ter na sua empresa, no seu laboratório, excelentes procedimentos, excelentes equipamentos, pessoal bem treinado, mas os equipamentos não terem rastreabilidade metrológica adequada. Ou seja, ele é calibrado com um outro equipamento de medição que a gente não conhece a origem da rastreabilidade metrológica. Então essa cadeia aqui, ela é sempre demonstrada como? Quando o laboratório executa, quando vocês recebem uma calibração de um laboratório, ele cita lá no certificado de calibração dele, olha, esse padrão que eu usei aqui nessa calibração foi calibrado contra tais padrões. Bom, qual a melhor forma de vocês conseguirem rastreabilidade metrológica? Realmente mandando calibrar os equipamentos de vocês em laboratórios de calibração acreditados. Quer dizer que tem laboratórios que não são acreditados, que também fornecem rastreabilidade metrológica? Sim, também tem, ok? Mas é mais difícil eles, digamos, comprovarem isso aí. Quando você pega um certificado de um laboratório de calibração que é acreditado e tem lá o selo da acreditação, aquilo já é uma evidência clara, formal, que o laboratório deve garantir rastreabilidade metrológica dos seus padrões. Por quê? Porque esse é um requisito básico, fundamental para o laboratório se acreditar. Sem essa evidência de rastreabilidade, ele não vai ser acreditado. Ok? Então, o melhor caminho é obter, mandar fazer as calibrações em laboratórios acreditados, lá na Coordenação Geral de Acreditação, no caso, na Inmetro, ou em outro instituto, outro órgão acreditador espalhado pelo mundo inteiro, UCAS, como a gente falou aqui para vocês, NIST, etc, 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 ok? Então essa é a cadeia de rastreabilidade metrológica, esse é o conceito de rastreabilidade metrológica, onde nós temos a ligação das nossas medições no chão de fábrica até os padrões internacionais. Tem outro ponto importante no conceito de rastreabilidade, que a gente não mostrou aqui, que é o seguinte: em cada uma dessas calibrações tem que haver uma declaração das incertezas de medição. E naturalmente a incerteza de medição é maior aonde? Aqui embaixo, né, quando os equipamentos das empresas são calibrados. E naturalmente quando as medições são realizadas lá nas peças, nos produtos dos equipamentos, dos produtos e processos do chão de fábrica, né? Então, a incerteza de medição aqui em cima ela é menor e ela vai aumentando à medida que a gente vai descendo na cadeia de rastreabilidade, ok? Então, a necessidade, a obrigatoriedade de declaração da incerteza de medição em cada uma dessas calibrações, ela é fundamental para a gente realmente ter evidência completa de rastreabilidade metrológica. Por isso que não faz sentido, tá, pessoal? A gente tem um certificado de calibração que ele não declara as incertezas de medição daquela calibração. Isso quebra o conceito de rastreabilidade metrológica e a gente não vai ter ele na sua totalidade, tá certo? Então tá aí o conceito de rastreabilidade. Muito obrigado e eu vou deixar para vocês aí, então, na sequência ali embaixo, na descrição dessa aula, o link para vocês adquirirem a nossa seria um prazer a gente ter, digamos assim, vocês como nossos assinantes da nossa revista Metrologia e Qualidade. Metrologia e Qualidade ISO 17025, né? Sempre serão vários artigos publicados, onde aqui a gente abordou um pedacinho desse artigo chamado de Rastreabilidade Metrológica, uma cadeia ininterrupta de calibrações. Muito obrigado pela atenção, aguardo vocês na próxima aula e espero tê-los, vocês também, como assinante da nossa publicação, além dos livros que a gente tem colocado aí agora que está na tela, tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.